Olá, eu sou o Jairo. Eu sou o Júnior. Do Alfabetização Diária. Sejam todos bem-vindos à série de vídeos Educação Infantil é simples, mas não é fácil. E o tema do episódio de hoje é a habilidade mais importante. Qual é a habilidade mais importante no processo de alfabetização? E aí, Júnior, qual habilidade é mais importante ou qual capacidade é mais importante a criança desenvolver para ser bem alfabetizada? A capacidade mais importante é o que a gente chama de consciência fonológica, tá? Eu digo isso não porque eu acho, né, que é, mas até já mostrei alguns vídeos, a gente já comentou, até foi na semana, né, da alfabetização, a gente fez isso, que os Estados Unidos, né, um tempo atrás, eles criaram um grande painel lá, que eles chamam das habilidades, das capacidades mais importantes nos trabalhos de alfabetização mais bem realizados, né? Então, você vê lá que consciência fonológica sempre estava lá no meio deles. Então, só resumindo bem, teve uma discussão nos Estados Unidos, há uns 30 anos atrás, de essas brigas de métodos, né, de qual método era melhor, qual método é melhor. Então eles reuniram mais de 100 mil estudos, olha só, e fizeram uma análise desses 100 mil estudos e viram que quais habilidades e competências que batiam nos melhores, no que mais tinham efeito. E consciência fonológica sempre estava lá. Não só consciência fonológica, mas também nomeação de números, de letras e dígitos, nomeação de objetos e cores, vocabulário, memória fonológica, conhecimento oral, como eu disse, vocabulário, conhecimento oral. Tem crianças que tinham maior vocabulário, tinham melhor desenvolvimento, né, melhor desenvolvimento na alfabetização. Então, eles fizeram um apanhado geral e viram que dentro desses estudos, eles viram e falaram assim, essas competências sempre estão nos melhores resultados, entendeu? Então, consciência fonológica sempre estava lá. Mas, afinal das contas, o que é a consciência fonológica? Para que serve? O que é a consciência? A consciência fonológica é a capacidade da criança refletir e analisar a estrutura formal da fala, né? Então, a criança entender que a fala tem um símbolo, né, que são as letras, os grafemas, e ela pode, através dos fonemas e dos grafemas, alterar e manipular essa estrutura. Entendeu? Então a criança tem que ter essa consciência de que a fala pode ser segmentada, e desde o nível de frases, palavras, sílabas e fonemas, e ela conseguir analisar, refletir sobre isso e manipular esses fonemas, né? Sílabas, manipular palavras, etc. Então, traduzindo, a criança vai conseguir, através da consciência fonológica, que ela adquire essa habilidade, né, essa competência de manipular a fala, ela começa, principalmente no método fônico, ela começa a analisar fonemas para formar e começar a ler, né, para formar as palavras e começar a ler. Então, como que ocorre isso, Júnior? Na prática, dentro do processo de alfabetização, na prática, como que é isso na prática? Como que a criança chega a ler e chega a adquirir essa competência essa capacidade de consciência fonológica? Isso aí é assim, existem vários métodos fônicos, né? Esses métodos fônicos trabalham com consciência fonológica. Então é o seguinte, um dos últimos passos da consciência fonológica é a criança criar essa capacidade de consciência fonêmica, que a gente fala. O que é? Dela chegar na última unidade da fala ali, que é o fonema, que é representado por um grafema, e ela conseguir manipular também esses fonemas. Aí ela começa a entender, quando ela começa a manipular, ela começa a entender o que a gente chama de princípio alfabético, de que se você altera o som e o grafema, muda o som na palavra, né, e muda até o sentido da palavra. Então ela começa a fazer essa brincadeira. Na prática, esses métodos fônicos, eles trabalham assim, eles começam a trabalhar com exercícios e atividades, mostrando para a criança que a fala, como eu estou falando aqui agora, ela pode ser estruturalmente segmentada, entendeu? Cada palavra é dividida, cada frase é dividida por palavras, cada palavra pode ser dividida por sílabas e cada sílaba pode ser dividida por esses fonemas. Então, por exemplo,
Quando a criança começa a desenvolver isso, na hora, por exemplo, dela escrever também, um pouco mais adiante, ela vai ouvir, né, o fonema e vai representá-lo, né, simbolicamente com o grafema. Aí o contrário também, ela olha o grafema e aquilo tem uma representação, né, sonora daquilo. São os fones, né, que a gente chama. Então, na prática mesmo, você tem que distribuir vários exercícios e atividades para a criança começar a ter essa consciência. É claro que não é só isso, né, que o processo de alfabetização inteiro, né, envolve, mas é a principal a capacidade que a criança tem que ter. É a habilidade mais importante, né? É a mais importante. É claro, como eu falei assim, ela é a principal, mas há várias habilidades, exercícios e competências que envolvem ela, né? Que aí você tem que ter um bom começo do método, né? Um método com um bom começo, um método com um bom meio, um método com um bom fim, bem definido para você, para o professor, né? Ou o pai, entender que ela tem que começar desse jeito. Porque aí, como que começa? Porque depende da idade, depende de que situação que ela está, né? E aí o meio e como ela vai terminar aquilo. Tem tudo isso que tem que levar em consideração. E assim, eu acho uma coisa que às vezes fica meio que como se fosse um sinônimo. Consciência fonológica e consciência fonêmica. Qual é realmente a diferença entre um e o outro? Porque é que assim, a consciência fonológica, ela é um apanho geral dessas atividades que mexem com memória fonológica, tem dentro de consciência fonológica memória fonológica, atenção auditiva, aliteração, rima, tem vários exercícios que envolvem. Todos esses exercícios que envolvem esse apanho geral de consciência fonológica vão chegar no fim a trabalhar a consciência fonêmica. A consciência fonêmica é a criança manipular, né, como eu falei, né, o último resquício ali da fala, que é o fone, né? Então é a capacidade da criança isolar, né, essa última unidade da fala e manipular ele. Então a consciência fonológica é esse apanho geral, né, de várias atividades que envolvem essa atenção auditiva, que desembocam na consciência fonêmica, que é a menor unidade da fala, que a criança trabalha. Porque essa menor unidade da fala, ela é representada por grafemas, ou letras, né, também, porque eu sempre digo essa diferença entre letras e grafemas. Tem letras e tem grafemas, porque, por exemplo, o CH, ele é um som, então ele tem uma representação, ele não é um som não, ele tem uma representação sonora dele, então, mas são duas letras, né? São duas letras que representam. Duas letras representam um som. Isso, então é essa a diferença, assim, você trabalha a consciência fonológica para atingir a consciência fonêmica, né? Então é esse jogo que a gente faz. E daí normalmente fala-se grafema porque nem sempre o grafema corresponde a uma letra. Isso, às vezes um grafema corresponde a duas letras. Isso, exatamente. No caso do CH. CH, o NH, né? LH, então tem vários grafemas, porque na língua portuguesa tem todas essas nuances aí que tem que prestar atenção. Então, Bruno, apesar de nós já termos dito que a consciência fonológica é a habilidade mais importante de todo o processo de alfabetização, todas essas capacidades, né, que envolvem a consciência fonológica e também a consciência fonêmica, mas simplifica pra gente, Bruno, por que realmente é importante a consciência fonológica? Tá, para responder isso aí, a gente tem que entender mais ou menos como funciona a leitura, né? Então, basicamente, a leitura é um processo de decodificação, que é você transformar um símbolo em som, uma letra no som. E codificação, que é o contrário, você transformar o som no símbolo, né? Então, o que é isso? Quando a gente lê, a gente acessa duas vias, sempre a parte fonológica, né, e a parte ortográfica. Então, toda vez que você for ler qualquer coisa, você vai remeter ao som, né, vai puxar lá no seu cérebro a via fonológica, né, que lida com o som, os fonemas, e a via ortográfica, que são as palavras que a gente decora, etc. Né? Então, por que é importante consciência fonológica? Porque quando você trabalha essa via fonológica da leitura, a criança tem que entender, o aluno tem que entender que essa estrutura formal, né, da fala, ela pode ser desestruturada, né, e analisada e sintetizada.
Então é importante porque para ter um bom leitor, para você virar um bom leitor, você tem que ter uma via fonológica muito bem trabalhada e a via ortográfica também bem trabalhada. E atividades de consciência fonológica trabalham exatamente isso, né? Trabalham com atividades explícitas de que a fala pode ser segmentada. Então a criança tem que entender isso. Senão ela vai ter dificuldade mais adiante em transformar esses símbolos em sons e os sons em símbolos, entendeu? Porque ela tem que chegar no momento que ela percebe que, por exemplo, a palavra casa, ela tem 4 sonzinhos, né? A, Z, A, né? E ela pode alterar essa palavra do jeito que ela quiser, né? Só que aí, como eu falei, ela pode ficar brincando com aquilo, mas no processo de escrita, por exemplo, ela tem que entender que ela tem que seguir algumas regras ortográficas. Por exemplo, a casa mesmo, eu acabei de falar. Sim. Se você ver falar, ela tem um som de Z, né, casa. Mas aí o que ela tem que entender mais adiante? Que entre as vogais, o som do S vira Z. Então, junto com esses exercícios de consciência fonológica, ela vai também trabalhando essas regras ortográficas, né? No começo, bem no começo do processo mesmo, ela decora mesmo essas regras. Não decorar o conceito da regra, né? Mas ela começa a ver que casa, por mais que tenha um som de Z, mas se escreve com S. Então você vai criando um arcabouço mesmo, né? De palavras, né? De palavras decoradas dentro da cabeça da criança. E ela vai caminhando junto com a consciência fonológica, né? De que a fala pode ser segmentada, junto com essas regras ortográficas. E aí você vai criando um bom leitor. Então, por que ela é importante, né? Para terminar, ela trabalha com habilidades, com capacidades explícitas, né? Exercícios bem explícitos de que a fala pode ser manipulada e segmentada. Então a criança, aí mais adiante, bem no processo, lá bem no final, e isso é bem legal, bem quando eles começam a ler, eles começam a brincar e manipular esses fonemas, esses grafemas, aí eles começam a ler as primeiras palavras. Enfim, o trabalho com a consciência fonológica, com atividades que envolvem consciência fonológica, irão sempre desembocar, né, nessa consciência fonêtica que a gente falou, para ela manipular. Então, por isso que é muito importante. Vai facilitar a criança manipular os fonemas e ela mais facilmente ela vai conseguir identificar, né, a representação gráfica, a correspondência sonora da representação gráfica. Isso, a gente já cansa de ver pesquisas que crianças, grupos de crianças, né, que é trabalhado assim, consciência fonológica, e grupos que não são, você vê a diferença no processo de alfabetização e eles já têm essas métricas, né, que até mais adiante vão dar até problema em leitura fluente, né, e se tornarão leitores analfabetos funcionais, né, dá um trabalhão enorme depois para corrigir isso. Eu lembrei de uma coisa, eu fui alfabetizado provavelmente no método silábico. Porque o que aconteceu comigo? Isso agora que eu lembrei disso que você estava falando. O que aconteceu? Provavelmente foi no método silábico, porque eu lembro que eu conseguia identificar muito bem, né, as sílabas, as diferenças que tinha uma sílaba da outra, mas quando eu ia escrever alguma palavra que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto escrito, eu tinha dúvida qual fonema que era. Por exemplo, se começa com C ou com S, se termina com S ou com Z, entendeu? Então, por eu não ter bem trabalhado, porque provavelmente outros métodos não trabalham bem essa habilidade, ou nem trabalham, não sei, mas enfim, daí você pode falar para nós, mas assim, por mais que eu fui alfabetizado no método silábico e que eu consegui escrever, até depois de muitos anos que eu já tinha sido alfabetizado, eu tinha dificuldade, então eu tive que ir corrigindo isso. Isso aí acontece bastante. Métodos que não trabalham nisso, os métodos globais também, né? Eles trabalham com, por exemplo, o método global, né? Que é até pior que esse lá. Eles trabalham com a imagem, né? Faz a criança decorar praticamente a silhueta da palavra, né? E é impressionante, porque eles decoram mesmo, né? Aí você dá a falsa sensação de que a criança está lendo. E realmente, eu já vi pesquisa disso, assim, que acontece. No método global, a criança tem um boom, né, de palavras novas, e conhece palavras, e ela reconhece palavras. Só que você tem que pensar que a criança não consegue decorar todas as palavras, né, do mundo, né, do mundo não, do português. Então o que acontece?
Aí a criança que está sendo submetida a métodos fônicos, o rendimento não é tão bom no começo, porque ela está lá brincando com o foneminho e tal, não sei o quê. Aí você dá falso, e aí você tem vários vídeos no YouTube. Mas tem uma palavra e tem as conjugações também, né? Então se ela não tiver com a consciência fonológica bem desenvolvida, você conjugou o verbo ali e acabou. Ela já não sabe mais. Dá trabalho também. Porque por isso que eles chutam muito palavras, né? As crianças chutam muito palavras. Porque o que aconteceu? Ela decorou uma palavra, tá lá no léxico dela lá decorado. Aí o que acontece? Aí você dá lá outra conjugação, ela vai chutar aquela que ela tem no léxico, entendeu? É o trabalho que dá, né? Mas isso acontece também com outros métodos, né? Isso é outro problema. Mas enfim, o que acontece? Aí a criança decorou um monte de palavras, né? Um monte de silhueta de palavras, só que aí o que acontece? Quando a criança entra, igual você comentou agora, quando você começa a entrar em contato com um vocabulário novo, palavras que ela não tem costume de usar no seu cotidiano, etc., ela vai ter dificuldade em decodificar e codificar essas palavras. Aí quando você pede para ela escrever, ela não consegue, ter muita dificuldade. Por quê? Por isso que é importante a consciência fonêmica, né? O final lá da consciência fonológica. Manipular os fonemas. Isso, por quê? E quando eu dou aula, né, não tanto na escola, né, quanto para os pais e para os filhos dos pais, eu falo para fazer o seguinte, ó, você tem que pegar essa palavrinha nova, por exemplo, ela nunca viu o caso, né? Uma palavra nova, que é o caso. E aí que você tem que fazer todos os sonzinhos na sua cabeça. Por isso que dentro de consciência fonológica, né, e até de consciência fonêmica, existe uma atividade muito importante que chama análise e síntese de fonemas. Então o que ela tem que fazer? Ela vai falar, ó, quais são os sonzinhos que você ouviu. Uma criança bem preparada, ela vai fazer a. Aí eu falo assim, então agora você vai representar, né, simbolicamente no caderno. Não falo assim para ela, mas agora escreve. Então ela vai lá. Aí eu falei, agora você sintetiza, lê junto, casa, entendeu? Casa, entendeu? Então, por quê? Como você provavelmente não trabalhou bem nisso, de ir lá no último, na última unidade da fala, você vai ia ter mais dificuldade, então ela teve mais dificuldade, e isso acontece bastante. Assim. E para você ver, a hora que ela vai fazer a síntese, de unir os fonemas e formar a palavra em letra, ela tem que já ter noção de separação silábica. Porque como que eu vou juntar, né? Isso, com certeza. Cuá, us, cuá. Então ela já tem que ter desenvolvido dentro da consciência fonológica a noção de segmentação silábica, né? Isso, porque é assim, quando você trabalha o caminho da consciência fonológica, ela trabalha com palavras, aí ela começa a aprender, tem vários tipos de exercícios na prática mesmo, com bloquinhos, com as palavras lá, com imagens, que ela começa a separar. Depois ela começa a separar por sílabas mesmo, para ela ter isso aí. Mas cuidado, assim, não é qualquer sílaba, entendeu? Começa com sílabas mais fáceis, a gente chama de sílabas canônicas, junções de vogais, encontros vocálicos. E aí, junto com isso, aí depois que ela trabalhou bem, você entendeu bem isso aí você entra na consciência fonêmica, entendeu? Para ela trabalhar bem isso aí. Aí ela começa a trabalhar essas junções fonêmicas, né? Que aí ela tem isso bem trabalhado, essa noção da sílaba bem trabalhada. Aí por isso também, no começo você não vai colocar lá cra, cru, não, calma, faz isso primeiro e depois ela trabalha essas dificuldades, né? Tem um caminho que você facilita e a criança acaba tendo mais um bom desempenho. Com certeza. E assim, Júnior, isso é uma coisa antes que eu esqueça, o método global chama global por causa disso, porque a criança, você dá a palavra inteira, global, né? Dá a palavra toda para a criança, ela olha, associa normalmente essas palavras com imagens, né? Coloca lá uma imagem de um olho e a palavra olho do lado, daí ela vai associando, aí claro, a criança tem uma memória fenomenal, rapidamente ela já associa, já decora, e você tá achando que a criança tá lendo pra caramba, mas na hora que ela catar um texto, que ela nunca viu a palavra na vida, e nem a imagem daquela palavra, ela não vai ler. Vai ter mais dificuldade. Na hora que ela for escrever, ela não vai saber escrever, porque ela não vai saber fazer a análise fonêmica, né, e definir o fonema, mas enfim, Júnior, lembrando que eu disse, eu fui alfabetizado provavelmente no método silábico e tive dificuldades depois. É possível todo mundo adquirir a consciência fonológica, ter essa competência? Com certeza, a não ser que tenha algum problema, né? A dislexia, ou é surdo, mudo, né? Mas já tem trabalhos com isso, né? O professor Capovilla, né? Brasileiro, pesquisador bom,
E bom pra caramba, né? Ajuda bastante em várias pesquisas a resolver várias questões que a gente tenta colocar em prática. Ele tem um trabalho com esse tipo de algumas dislexias, surdo, mudo e tal. Então, em relação à dislexia, até ele comenta que os métodos fônicos eles ajudam a prevenir, né, algumas dislexias. Por quê? Se você começa a trabalhar essa atenção aditiva, essas relações de grafemas, fonemas desde pequeno, né, a criança deixa de ter realmente, porque até existe dislexias adquiridas, né, por falta de orientação boa. Então, o que eu indico sempre, acho um método fônico bom, bem estruturado, com começo, meio e fim, né, com atividades explícitas. É claro que eu ouço bastante gente falar mal do método fônico, que é muito robótico, mas aí depende de quem aplica o método, né? Você não vai fazer uma criança de 3, 4 anos ficar decorando fonema lá, né? Não é assim que trabalha. Então, qualquer professor, né, tem essa consciência, mas eu indico sempre o método fônico, e não é só porque eu acho também, porque as pesquisas sempre, como eu falei no começo, né, as pesquisas sempre estão mostrando, né, que essa consciência fonológica, né, ajuda bastante no rendimento, tanto na fase de se alfabetizar e depois na consequência de trazer e criar bons leitores fluentes, né. Então acho que... Sim, a questão de se a criança ou o adulto tem alguma dislexia ou pode ser surdo e tal, surdo mudo, né? Daí tem que poder sinais. Tem métodos que já foram desenvolvidos para compensar. E... Eu não trabalho com isso, então eu não sei, mas é que eu sempre dou uma pincelada nos estudos do Capovilla, eu sempre vejo que ele trabalha com isso. Então, quem trabalha os com isso... pesquisadores já viram maneiras, que é a mesma forma de quem fala que o método fônico é robótico, que exige muita criança, porque não sabe trabalhar. Com certeza. Tem que tomar cuidado mesmo, porque depende muito como você aplica, entendeu? Porque eu já vi muito isso, assim, eles pegam atividades que estão no meio do caminho do método, ou no final, ou no começo, aí aplica e fala, é meio robótico. Mas claro que entendeu? Tem sempre um começo, um meio, tem um níveis fim, de dificuldade. Aí você está exigindo de uma criança que não desenvolveu determinadas competências, alguma capacidade que ela, antes de ter aquela capacidade, ela teria que ter uma base que sustenta para ela desenvolver aquela capacidade. Aí o que você faz? Você começa a pular etapas e a insistir naquilo, e a criança vai ter um desempenho horrível, vai cair o desempenho, ela não vai gostar, vai ficar um ensino muito chato. Com certeza, é igual eu jogar futebol, sei lá. Você pega uma pessoa que nunca jogou futebol, não, agora você tem que fazer gol de falta. Não, mas ele não sabe jogar futebol, não sabe nem para que serve a falta ainda, entendeu? Então, eu vejo isso bastante acontecer. Pega algumas atividades dentro de consciência fonológica, consciência fonêmica, aplica lá, recortado, né, do método, aplica lá e tem que criança trabalha. Lembra que eu falei no começo do vídeo sobre aquele painel que os americanos construíram lá, depois de ter debates, etc.? Um dos requisitos, né, além de consciência fonológica, é o vocabulário, é a atividade oral. Sim. Então aí, por exemplo, você pega uma criança que tem um vocabulário muito precário, né, com famílias que... Não desenvolveu, né? Isso, famílias não trabalharam bem desde pequeno, ou na creche, na maternidade, não trabalham muito bem. Aí você quer que ela tenha o mesmo rendimento, né, que uma criança que já está lá desde pequeno sendo muito trabalhado, aí você aplica o método fônico lá, não é tão rendimento. É claro que não é, né? Então tem que tomar bastante cuidado realmente. Aproveitando o assunto, Júlio, e lembrando que nós estamos aqui para fazer essa ponte entre esse conhecimento acadêmico abundante, que já está mais do que provado, que o método fônico funciona muito bem e ele aprimora a criança, ele corrige até certos dislexia, certos problemas que as crianças possam ter, né? Então, assim, eu acho que nossa missão é essa, trazer para a prática, para o dia a dia do pai, que está com o filho na fase de ser alfabetizado naquelas janelas cognitivas e tal, de desenvolvimento. Então, assim, Júnior, como fazer de forma prática? Como pegar essa habilidade, que nós já dissemos que é a mais importante, e como fazer no dia a dia de forma prática? Como desenvolver? É o seguinte, uma orientação que muita gente pergunta isso, né, pra gente, né? É o seguinte, você tem que ter noção assim, a criança tem que criar desde pequeno uma experiência linguística, né?
vocabulário, que eu sempre falo, o cotidiano de uma criança, o seu vocabulário que envolve lá entre em casa e o parquinho, brincar, é muito pobre, é sempre praticamente os mesmos vocabulários. E como eu já disse também, as crianças que têm um vocabulário maior, uma quantidade de palavras, têm mais rendimento. Então o que eu indico, lê em voz alta primeiro. Tá? Tem vários jeitos de você ler em voz alta, não é só você pegar o livro e ficar lendo, tem a leitura dialógica que a gente chama, que é de você fazer umas perguntas para as crianças, para ela recontar a história e para que nem que ela decore de certa forma essas palavras novas por enquanto, porque ainda ela não tem referência, né, na realidade ainda, mas vai criar essa referência nos livros, né, primeiro. Então, no começo, leitura, bastante leitura, crie esse hábito, né, de leitura, porque crianças que em casa o pai lê, tem esse costume, tem mais rendimento, né, isso já tem várias pesquisas já que mostram isso. Depois, você tem que achar, né, a paralelo, nem é depois, paralelo a isso, você trabalha com músicas, cantigas, parlendas. No Brasil tem um monte, né? A gente tem muito. Bem rico, né? Bem rico, tem vários canais no YouTube que cantam bem, músicas folclóricas. Isso, muito legal, isso é importante também, porque. E é impressionante, as pessoas às vezes menosprezam essa riqueza que tem. Porque se você perceber, são músicas que trabalham muito bem o vocabulário, tem rimas muito boas, tem expressões riquíssimas, tem muitas expressões, né, que vai ajudar muito as crianças, porque tem aquela coisa, uma palavra significa uma coisa, outra significa outra coisa. Quando ela se junta, ela se torna, cria mais um significado. Então, quando a pessoa não tem essa cultura, ou essa aculturação, né, que é a palavra mais exata, é a aculturação, ela não absorveu esse histórico, né, de expressões, de palavras e tal, ela não entende esse outro significado que gerou da junção de duas palavras diferentes. E as músicas são excelentes, porque as músicas criam um contexto muito simples, muito bem trabalhado, que a hora que a criança ouve, na primeira ela já entende. Não, com certeza. E ela começa a utilizar essas expressões. Com certeza. E isso mesmo, não é só com expressão de uma palavra, né? É expressão de uma frase, né? Mudar a composição da frase, muda o sentido, ela começa a perceber isso. Ou às vezes não muda, né? Muda a estrutura da frase, mas não muda. Você vê, como criam essa riqueza. Porque a criança, às vezes, para ela expressar alguma coisa, às vezes ela decorou ali 2, 3 formas de expressar, com outro vocabulário, com formas de expressão diferentes, né? Então, trabalha com isso também. Trabalha junto com isso a consciência fonológica. Então, como você acha isso? Você tem que achar um método bom, um método fônico estruturado. Porque, geralmente, os métodos fônicos são assim mesmo. Eles mostram para você o que você vai começar desde a primeira atividade, o que vai ter no meio e no fim. O teu filho vai mostrar bem assim, o teu filho no primeiro, segundo mês vai aprender isso, para depois aprender isso, para depois aprender aquilo, sabe? Objetivo, sabe? Nada de lenga-lenga, nada de papo furado mesmo, tem que ser bem objetivo. Com finalidade. Critério e finalidade. Então, mas a base de tudo, a consciência fonológica é isso mesmo, leitura de voz alta, esse vocabulário novo. As crianças têm que entrar em contato com esse vocabulário novo, senão o rendimento, até dentro do netfone, não é tão, né, proveitoso. Então, o que eu falo sempre para os pais, crie esse hábito, né, de ler para as crianças, comece a comprar livros mesmo, né? Hoje tem internet, hoje, né, você tem tablet, e ler. Mas eu acho que a criança vai aprender a virar a folha, saber que é da esquerda para a direita, que é de cima para baixo, no tablet não tem isso. Então eu acho que faz isso é uma coisa que eu preciso falar. Não caia nesses papos assim, que a música é preconceituosa, que eu tirei pau no gato, maltrata os animais. Isso aí é balela, isso aí pega as adaptações pra você ver, é ruim. Isso é verdade, né? As músicas, os livros, vai no que sempre funcionou. É muito bem feito, é muito bem escrito,
não tem. Esse pessoalzinho que fica aí politizando tudo, criticando, eles não produziram nada. Tanto é que o Brasil tem um déficit enorme em alfabetização por causa disso. Eu fui mal alfabetizado. Acho que quem estudou nos últimos. Foi alfabetizado, a maioria, em geral, a maioria de 50 anos para cá, tem várias deficiências graves em alfabetização. E ou corrige depois de adulto ou vai ficar o resto da vida com problema em leitura. Não, com certeza, principalmente nós, né? Nós temos na faixa de 30 anos, né? A gente já pegou bastante métodos e intenções muito pedagógicas mesmo, né? E aí você fala assim, como você pode dizer? Fala assim, tá aí os dados aí, só ver o resultado, né, das pesquisas. Só ver os frutos, né? Só ver os frutos. A gente o Brasil não produz nada cientificamente, né, etc. Eu falo assim, nada, mas claro que não é nada, né? Até para isso tem que ficar explicando às vezes, né? Mas fala assim, comparação com outros países, né? Mas é uma hipérbole, não é que significa que não fez nada, não fez alguma coisa, mas comparado com outra não é nada. Hoje já tem, você vê, até isso tem que explicar, né? Porque senão o cara que é analfabeto funcional fala assim, lá não produziu nada, e até isso tem problema, né? Mas voltando assim, tirando umas piadas de lado, mas e tem uma fase que a gente, igual você comentou, né, algumas frases anteriores da janela, né? Então, o que você tem que aproveitar? Você tem que aproveitar essa janela, né, de plasticidade cerebral. Então, a gente sempre fala que é dos 3 aos 6, né, uma média dos 3 aos 6, e a criança está tendo um boom de desenvolvimento neurológico. Também, tem um livro que eu sempre já indiquei, ele explica bastante isso, que é aquele Neurônios da Leitura, né? Então ele explica bem essa relação, que é a melhor fase, né, para você dar esse boom de vocabulário, e encher a criança mesmo de linguagem, de fonemas, de música. Tem que aproveitar bem, porque depois que passa isso, de certa forma o nosso cérebro vai se formando e os caminhos, né, da sinapse lá que eles falam, eles se formam, mas formam com mais dificuldade. Vai ter um esforço maior. A gente até já explicou isso, né? É simples. Vai você aprender uma nova língua agora. A dificuldade que você aprende, com certeza aprende, a gente aprendeu. Mas pega uma criança de 3, de 4, 5 anos, a velocidade e como ela consegue decorar várias palavras, né? Então, é por aí mesmo, acho que... eu acho que deu. Tem muitas mais outras atividades, mas aí a gente vai ficar aqui 2 horas falando. Então, o mais importante é trabalhar com leitura, canta, as crianças conversam o máximo possível com as crianças. Assim, quando a criança é pequena, né, você pergunta para a criança ali em casa, você está fazendo alguma coisa, vai narrando o que você está fazendo, isso é muito bom. Lê para a criança, cante, não cai nesses papos aí politizados que é preconceituoso, que maltrata animal, isso é tudo balela. O Brasil tem muita coisa boa na literatura infantil, essa literatura mesmo tradicional, de folclórica, de músicas, brincadeiras, sempre as brincadeiras são ritmadas, né, tem os ritmos, né, que são muito próprios do Brasil, e sua criança vai ser feliz, não vai ser descoordenada, né? Ela vai ter ritmo, ela vai ler com uma fluência muito melhor por ter já desenvolvido esse ritmo. A hora que você for desenvolver as atividades com ela vai ter uma facilidade, né? Vai ter um desempenho melhor. Então, assim, ela já vai estar desenvolvendo rimas, as músicas têm as entonações em determinadas terminações de palavras e tal, então isso já ajuda na rima. Enfim, ajuda a pegar a musicalidade do idioma. A gente, até sobre rima, a gente fala assim, rima, meu filho vai virar rapper, né? Mas não é pra isso, serve rima, né? Rima, só um parênteses rápido, assim, a rima ajuda bastante a criança ter a noção que a palavra pode ser segmentada. E, por exemplo, a gente trabalha com o ataque da palavra, né? O começo da palavra e trabalha o final. Quando você está trabalhando o final, as rimas ajudam bastante nisso. E a gente trabalha com o começo da palavra. Então, nesse processo de consciência fonológica, a criança trabalha com a literação, né? E aí, como começou, com qual sonzinho, tal, a palavra. Depois, junto, elas trabalham o final da palavra. Então, as rimas ajudam bastante nisso, tá? Não é para formar nem rapper, né? Então, acho que é isso, para não estender muito aqui, não ficar muito longo. Então, muito obrigado.
por assistir. Deus abençoe, grande abraço, até a próxima. Tchau.